Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje convidei a Michele de Oliveira para falar um pouco para a gente sobre controle de peso, como usar os olhos como recurso nesse processo de emagrecimento saudável. E eu sou a Josi Paiva, sou consultora do Terra e nem sempre tive esse corpício aqui, tá, gente? Falando aí de emagrecimento, eu na minha adolescência, eu era um pouquinho, não cheguei a ser obesa, mas eu era mais cheinha, na faculdade também, e tudo fruto de realmente muito mais má alimentação do que qualquer outra coisa. Então, assim, na faculdade, né, a gente chegava, tinha aqueles sanduíche de pernil super, né, gorduroso na porta da faculdade, eu já chegava mandando ver o sanduíche de pernil, aí na hora do intervalo era pizza, e saía da faculdade, já comia um doce, tipo, 11 horas da noite, então, assim, tudo errado, né, gente? E as nossas escolhas, elas refletem realmente, né, o que vai acontecer depois, as consequências, né? Então não adianta a gente achar que, né, o processo de emagrecimento ele vai acontecer como um milagre, e nem que os olhos vão fazer milagre no processo de emagrecimento. Então, o recado aqui, né, realmente é o conjunto mesmo, né, de vários fatores. Eu vou deixar a palavra aí com a Michele. Ela é a responsável hoje por conduzir aí a nossa live, e estou muito feliz que ela vai colocar todo o seu conhecimento aí para à disposição, né, para a gente poder se informar melhor também sobre o trabalho que ela faz. Então, é com você, Michele. Ok, minha linda, obrigada, viu? Gente, primeira coisa, né? Eu estou assim, extremamente honrada de realmente agora estar sendo a responsável, como a Josi disse aí, né? Por um bate-papo, vamos falar assim, por um bate-papo nessa área. Muita responsabilidade, tá? Convidei várias pessoas, acredito também que existem várias pessoas convidadas de outras pessoas, então muitas pessoas também me pediram, não vou poder assistir, realmente é um horário meio diferenciado, né? Do sábado, 11 horas da manhã, então a gente realmente também está gravando, as pessoas que depois assistirem essa gravação, estou me sentindo honrada também pela possibilidade aí de chegar aí na sua casa de alguma forma, tá? Para quem não me conhece, porque muitas pessoas vão assistir, né? Meu nome é Michele de Oliveira, tem um histórico assim um pouco parecido com a Josi com relação à obesidade. No início, né, bem assim, desde nascida, criança, adolescente, realmente eu tive um corpo magro, mas na juventude, a partir dos 25, né, adulta já, e de pós-faculdade, me descuidei totalmente e aumentei meu peso gradativamente ao longo dos anos. Cheguei a pesar 104 quilos, gosto de falar isso para todo mundo, né? Porque realmente é uma conquista. E por um processo de reeducação alimentar, emagreci, parei em 74, voltei para 74. Tenho 1,80 m de altura, então está de acordo com o meu IMC. Tenho um vasto, né, conhecimento, porque através desse processo de reeducação alimentar, eu mergulhei na área, hoje eu trabalho nessa área, faço curso, sim, na área de nutrição, e por um período, vamos falar assim, já está aumentando, né, os anos. Eu sempre falo 10 anos, 10 anos, nós já estamos em 2022. Então, já há 11 anos eu estou nessa área, trabalhando, estudando muito e passando as informações, os meus conhecimentos para outras pessoas. A princípio, eu fiquei meio acanhada, falei assim, será? Né? Porque antes eu prestava serviço para uma empresa, mas vejo que está dando muito certo dentro de uma proposta que eu realmente resolvi trabalhar, que nada mais é do que comer saudável, né? Comer saudável. E aí eu já começo com a historinha aqui. É interessante, sim, nós termos ferramentas, né? Eu falo que hoje nós temos ferramenta para tudo. Se eu estou aqui agora com o cabelo penteado, né, passei um batonzinho, eu usei ferramentas para estar assim bem, né, arrumada. E se eu quiser cuidar do meu corpo, nós também temos ferramentas para isso.
além do processo de reeducação alimentar, que é muito bom e é importante, melhor dizendo, para todos, nós também precisamos, às vezes, de alguma outra ajuda. Eu acho que é aí que podem, sim, favorecer demais por meio dos óleos essenciais. Eu descobri isso na pandemia, porque saber fazer a reeducação alimentar é muito, muito, assim, na minha concepção hoje de vida, né? Porque no início também não foi fácil, hoje é muito tranquilo. Mas assim, a gente passa por situações de altos e baixos e aí a gente acaba, sim, tendo mais dificuldades. Eu falo que é como a gente, por exemplo, eu estou lá ainda criança, bebê, ou os meus filhos aprendendo a andar, a gente tem que dar um suporte, né? Então, aí já desenvolve, já vira adulto e já sabe caminhar sozinho. Mas, às vezes, a gente já começa também com a idade, né, com a maturidade, vamos falar assim, a ter umas certas dificuldades, né? Por exemplo, um idoso tem dificuldade de caminhar, ele precisa de uma bengala, né? Então, eu vejo que nós precisamos, inclusive, entender isso. Porque eu vejo hoje nas aulas que eu faço de nutrição, às vezes até um certo, vamos falar assim, falar mal da questão da evolução, né? Nós temos a evolução hoje, que eu vou começar já por esse ponto. Nós temos muito mais elevadores, nós temos muito mais escada rolante, nós temos facilitadores da vida. E isso faz com que a gente caia na situação de sedentarismo, né? Porque a gente tem Já os quer que coloque facilitadores. aqui, Michele, a apresentação? Pode colocar, Tá, por favor. que aí já E embala. o que acontece com essa situação de sedentarismo, né? O sedentarismo em geral, ele é a questão de nós estarmos fazendo menos esforços mediante a quantidade de comida que a gente está colocando dentro da gente. E isso faz, sim, com que gere a obesidade, que é o anexo que a Josi vai colocar aqui para a gente acompanhar. Interessante saber também que, ao mesmo tempo que eu cuido de mim aqui, arrumando meu cabelo, né, passando um batom, né, porque a gente vai precisando de certas, né, situações para ajudar, né, na aparência, na estética, eu também vou precisar de coisas para diminuir o meu sedentarismo, ferramentas, né? E aí assim a gente vai. O nosso assunto é, né, gente, para começar aqui, emagrecer com saúde. E aí é interessante a gente conversar muito a respeito das informações que nós temos por meio da OMS, que é o próximo slide aí, Josi. A situação também que eu quero conversar aqui, até vou fazendo alguns adenos enquanto a Josi não coloca, não jamais você vai ouvir eu falar aqui a respeito de nós estarmos eu vou fazer a reeducação alimentar com a Michele, eu vou ter restrições alimentares. Jamais, gente, essa não é a minha política, tá? Eu vou trabalhar com você, gerando uma situação de déficit calórico, e essa situação de déficit calórico inclui 5 pontos que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Primeira coisa, a gente tem que ter atividade física, né? Porque eu tenho que ver quanto é que eu gasto de energia para saber o quanto eu vou ter de alimento. Segunda coisa, alimentos mais saudáveis, que é exatamente uma coisa interligada à outra. Uma coisa que nem todo mundo dá atenção, gente, o sono. Nós precisamos ter bom sono. O melhor período que nós temos para trabalhar internamente as questões que vão favorecer qualquer reeducação alimentar, eu não gosto de falar muito só emagrecimento, mas qualquer reeducação alimentar, a resposta vai vir com uma boa noite de sono. Assistir aí alguns filmes, né? As séries, uma virada atrás da outra, até pode, mas não faça disso uma rotina. Todos os dias a gente, né, fazer o uso de assistir e dormir nada, a gente prejudica. A outra coisinha, vou até beber aqui que eu estou ficando um pouquinho rouca, ó. Beber água, muita água, muita água. Nós temos naturalmente dentro do organismo muita retenção de líquido. E essa retenção de líquido, se nós, né, Michele, mas eu vou colocar mais líquido. Se eu quero eliminar esse líquido, eu tenho que realmente promover a ingestão de mais líquido para realmente soltar mais toxinas por meio da urina.
Pode passar para o outro slide, Josi. Você consegue aí? A outra coisinha que eu tenho que trabalhar com vocês, ó, atividade física, eu tenho... Não está passando, Josi. Não está passando. Atividade física, o sono, ok? A questão da alimentação saudável e o emocional, né, gente? Eu preciso também de trabalhar, porque eu preciso entender que todas essas ferramentas que eu preciso inserir na minha vida, elas são possíveis de inserir, sim, mas eu tenho que entender que eu não posso fazer disso uma situação dificultadora. Ai, mas eu tenho que ainda fazer isso tudo que a Michelle está falando comigo. Se você faz todos os dias, se cuidar, por meio de pentear um cabelo, escovar os dentes, tomar um banho, a gente também pode fazer essa situação por meio de outras coisas para cuidado da saúde. Conseguiu não, Josi? Eu acho que você tem que mudar a tela e mudar a sua visualização para você poder enxergar, porque eu estou passando normal. Ah, na minha não está passando. Você comprou bastante água. Para nós também, para Para nós as não outras está pessoas, passando. não está passando, Josi. Para nós também não está passando, não, Josi. Não? Então, peraí. Obrigada, gente. Ó, encerrei o compartilhamento e vou começar de novo. Vamos lá. Perfeito. Isso acontece. Igual Rede Globo. Vamos ver se vai agora. Inclusive, está naquela tela do computador, que eu estou vendo a sua tela do Apareceu computador. sintomas da obesidade? Ainda não. Não, está emagrecer com saúde. Então tá dando um delayzinho aqui, não sei o que está acontecendo, não. Vou fechar todo o arquivo. Tentar mais uma vez, senão a gente vai tocando. Conversa aqui. Tá. Última tentativa, então. Vai dar certo. Vamos com fé. Vamos com fé. Bom, coloquei o título aí, apareceu? Apareceu. Então, vamos para frente. Foi? Aí no Sintomas- seu? Aqui não foi, não. Não está indo? Não. Michele, volta para mim o compartilhamento de tela. Me faça, é porque eu te transformei em co-host, pode ser isso. Peraí. Aonde Eu tá acho que é isso. Você Participante? Pode precisa ser ser, isso. precisa ser host para compartilhar. É porque eu tinha deixado aí, ó. Eu acho que eu mesma tirei, removi o Tirou, co-host. você tirou. Então acho que agora vai, gente. Deve ser isso, eu lembrei disso aqui agora. Agora, ok? Não. Não é. Mas vamos seguir que vamos conversando Eu e vamos vou também trocando ideia. vou te ajudando aqui. Para mim é tranquilo, tá, Júlio? Uhum. Por exemplo, o que seria a próxima página aí, tá? O que seria era a questão de o que caracteriza a nossa obesidade. Conforme eu falei, as 5 coisinhas que nós precisamos cuidar, né? O acúmulo de... Passou. Ah, passou. Joia. Olha aí, ó. O que seria a situação de termos a obesidade, tá vendo aí? O que caracteriza a obesidade? É o acúmulo, né, gente, de gordura no corpo, né, acusado pelo consumo excessivo de calorias. Por isso que eu falei, eu vou sim cuidar da atividade física. Ponto. Número 1. Aí, o que eu vou somar a isso? Eu vou... Aí você está tendo até rápido agora. Isso, causas da obesidade. Eu vou também, exatamente, a situação de ter
menos consumo calórico, e esse menos consumo calórico, somado à minha atividade física, faz com que eu não caia na situação de obesidade. Eu não sei se vocês chegaram a ver o slide anterior. Quando a gente quer saber se a gente está com algum grau de obesidade, e obesidade, gente, pela OMS, hoje é considerado sim uma doença, tá? Não é só uma situação de, vamos falar, estética, né? Então, se você quiser saber, você tem que pegar, para saber seu IMC, o peso, tá? Dividido por altura ao quadrado. Eu tenho que pegar o meu peso hoje dividido por altura ao quadrado. Aí eu tenho os graus. Os graus de sobrepeso é acima de 25, tá? Acima de 25 eu já estou, 25 em diante eu já estou com grau de obesidade. Grau 1, grau 2 e grau 3 é necessário, inclusive, um acompanhamento médico, mesmo que venha a ser por alguma pessoa técnica da área, mas assim, um nutricionista, né? Até um fisioterapeuta hoje tem condição de acompanhar você por meio de melhor calórico. Então, busquem aí a possibilidade de aspas de obesidade, né, gente? Achei massa esse gráfico aqui, que é a outra página, Ju, que é aquela coisa, né? Causa genética, eu sou assim por causa da situação da minha família. Não, nem tanto, né? Só 5% aí que causa isso. É uma disfunção hormonal que eu tenho, me dá muito problema. Olha para você ver a questão do sedentarismo, 35%. E a primeira questão que a Josi comentou na hora que ela se apresentou, realmente é o consumo de alimentos não saudáveis, o que a gente descuida mesmo, né? Eu falo que hoje as pessoas que, né, estão aí publicando coisas de televisão, aquilo ali tem um marketing muito forte, aquilo ali tem, sim, uma questão, inclusive química, em vários alimentos, para que faça gerar-se um prazer, né, no seu cérebro, e aí você quer consumir, 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 consumir. O que eu também trabalho na minha prática de reeducação alimentar é trazer vocês para o alimento saudável e transformar esse alimento saudável em uma coisa prazerosa. O que eu não vou fazer, por exemplo, a Josi comer jiló, se ela detesta jiló, né? Eu quero saber o que a Josi gosta em relação a alimentos saudáveis para poder construir dentro disso aí um cardápio para ela legal, para que ela gere esse déficit calórico. Tudo, gente, para que eu gere esse déficit calórico, eu preciso, sim, de medir, contar e regrar. Até tem um cliente que morre de rir, que eu falo isso 300 vezes na mesma aula, né? E eu falo, vamos medir, vamos contar e vamos regrar. Tem que ter medidor em casa de xícaras, tem que ter colheres de medida, tem que ter balancinha. Isso tudo faz parte para que a gente comece a reaprender a comer de uma forma saudável. A questão do sintoma da obesidade, já com o gráfico, né, a gente já consegue entender aí melhor, que é a próxima página, Josi, para você sentir se você está com algum realmente já princípio disso, né? Além da questão do número que você vai fazer o cálculo, né, que está na tabelinha acima, a gente fica mais cansado, a gente fica já sonhando na quarta-feira com o sábado e domingo, a gente tem suor excessivo, a gente tem dores musculares, a gente, né, coluna, perna, etc. Então fica todo realmente incomodado. As questões, né, íntimas, redução de libido, né, baixa autoestima, já cai aí na situação emocional. A redução realmente do desempenho sexual também acontece muito com as características da obesidade, tá? Aí vem, né, as informações da OMS, que é a próxima página. De acordo com a OMS, né, a obesidade afeta 600 milhões de adultos e 100 milhões de crianças no mundo inteiro. Gente, número de obesos, para você ter ideia, no Brasil hoje, no ano foi feito, né, o censo antes dessas pandemias todas, já estava acima de 55% da população brasileira pesquisada. Então, é uma coisa assustadora, realmente, você ter esse número de situações de doença, e as situações de doença realmente atrapalhar realmente a sua vida em várias coisas, em várias possibilidades que você possa querer fazer. Eu tenho pessoas que têm, em função da obesidade, situações emocionais de depressão, situações emocionais, né, um pânico, não querer sair de casa,
Michele, não estou te escutando. Travou. Travou. Deu uma travadinha aqui, gente. Vamos aguardar um pouquinho. Saiu. A gente cai, mas Voltei. levanta. Oh, Eu caí e levantei. Aí eu aqui, ó. Eu caí, mas eu levantei. É isso Estava aí. falando sobre alimentação saudável, que é possível sim, que a gente pode realmente trabalhar dentro dessa proposta, que a gente não pode ficar achando que isso é, né, coisa impossível de ser feita, e atividade física. Atividade física, gente, não é só ir para uma academia. Lembre-se disso. Atividade física é você fazer alguma coisa até mesmo dentro da sua casa. Quantas pessoas fizeram da pandemia, dentro da sua casa, se transformar em uma academia, né? Ou outras pessoas não, né? Já ficaram mais deitadas, sentadas e sem fazer nada. Mas a gente tem condição, sim, de fazer muita coisa em casa, inclusive atividade física. Aí vem a historinha dos óleos essenciais, né? Mas só para eu reforçar aqui mais uma vez, que fique bem claro, nós não estamos buscando nada de ser escravo aqui de alimentos só saudáveis. A gente vai dar prioridade aos alimentos mais saudáveis, certo? Na hora que eu venho com a situação do alimento mais saudável, tanta coisa que a gente pode trabalhar também com relação aos óleos essenciais, né? Terça-feira mesmo, eu fiz uma live com as meninas, né, que fazem toda terça-feira, né, as conservas, né, que é a Renata e a Fernanda, e mais a ver, e aí eu participei a respeito da questão do detox. Eu sempre, hoje, né, influencio muito, porque eu precisei eu fazer o uso, e em função do meu resultado, eu sempre indico para as pessoas. Quer fazer? Ótimo. Não quer fazer? Tranquilo, tá? Mas que faz muito bem, faz. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra do Dr. Hill, né? Ele falando da situação, até comentei isso com as meninas na palestra de terça-feira. Nós temos nas paredes intestinais acúmulos de fezes de até 20 anos, se a gente não pratica nenhum tipo de detox, tá? E o detox, gente, vai desde a água do limão, né? Que muita gente já faz uso aí há anos, até com a chegada dos tais suco verde, né? A couve, né? As hortaliças verdes puros são muito poderosas para isso, e assim os cítricos são muito interessantes para isso. E eu cheguei a comentar na live de alguns óleos que me fizeram muito bem, e eu consegui fazer um detox, e em cima desse detox, limpei meu organismo, a reeducação alimentar veio muito mais potente, muito mais tranquila de se fazer, porque a gente tem muito mais disposição, o corpo está limpo, o corpo está menos inflamado, então eu tenho muito mais resposta. Além de fazer tudo isso aqui que a gente está assistindo. Na outra página, Josi, aumentar a sua disposição, certo? Muito. Esse detox, né? A questão de eliminar a retenção de líquido também ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a controlar a compulsão alimentar futura depois, tá? E aí eu tenho a possibilidade com os olhos, né? Que a gente tem que deixar claro aqui, que também dá para fazer tudo com os olhos. E eu também tenho óleos que me ajudam com relação à digestão, aliviar o estresse, a ansiedade, melhorar a qualidade do sono. Lembra que eu falei dos 5 passos? Eu tenho que melhorar minha alimentação, eu tenho que dormir melhor, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que cuidar do meu emocional e eu tenho que beber mais água. Então, quando eu tenho esses 5 fatores que vão influenciar, eu tenho muitas ferramentas dentro dos óleos essenciais que vão me ajudar. E olha, gente, eu vejo isso dos meus próprios clientes. Eu tenho clientes que têm dificuldade tremenda com relação à atividade física. Nossa, para levantar da cama é a mesma coisa que carregar. Eu já falo assim, procura um outro horário que é o mais interessante para você. Esse horário mais interessante para você já vai facilitar a sua prática de atividade física. E, se você quiser experimentar, nós temos alguns óleos que trabalham isso, que é o peppermint, tá? O lemon, ele traz mais energia, e já puxo a questão do lemon para a situação de você também tomar mais líquido, tomar mais água. Os cítricos, em geral, além de praticar o detox natural, você ainda elimina mais toxinas, você faz mais xixi,
Você precisa beber mais água, inclusive, pelo uso dos cítricos, entendeu? E aí você tem melhor resposta. Ah, Josi, já passou para a próxima? É interessante essa daí, olha para você ver, ó. A canela acácia, gente, ela diminui a sua taxa de açúcar no sangue, tá? É muito interessante. Ajuda a acelerar o metabolismo, né? E eu acho o cheirinho muito bom também, tá? Agora, o grapefruit, eu falo que ele é um dos meus queridinhos aqui, tá? Adoro o grapefruit no meu hidratante. Uma coisa é usar o hidratante, e eu gosto de usar o hidratante aqui, esse aqui, tá? Porque se você não tiver esse, se você use um hidratante que não tenha cheiro, aqueles que são específicos para antialérgico, né? Que não tem cheiro, não tem tantas situações de elementos sintéticos, para que o efeito do óleo venha. Porque quando eu uso exatamente o grapefruit com o óleo, com esse hidratante, eu tenho muito, muito menos nódulos de gordurinha, coxa, bumbum, barriga, diminui para caramba. O que ele justamente faz aí, ó, ajuda na queima de gordura, aumenta os níveis de energia, auxilia realmente na redução do apetite. Isso você pode fazer tanto o uso tópico como o uso, né, de forma ingestão. Pode saborizar a sua água também, que eu gosto muito. Aí nós vemos aqui com gengibre. O gengibre, eu confesso, eu ainda não usei, tá? Mas tenho pessoas que usam, gostam muito, porque realmente ele já, a própria né, hortaliça já dá o resultado. Hortaliça não, desculpa, gente. O próprio gengibre já traz um resultado na forma culinária. Muita gente usa de forma culinária, né, o próprio elemento gengibre. E eu vejo que o óleo, por ele ser potente, se vocês usam óleo essencial, gente, vocês sabem que ele traz resultado. É para dormir melhor, né? É o peppermint para uma dor de cabeça. E aí você sabe que se você tem esse produto da Duterra, você tem sim uma resposta muito boa, muito positiva. E esses aí são, sim, os principais para a questão de reeducação alimentar, principais itens de reeducação alimentar que a gente tem. A hortelã-pimenta, aí eu uso. Eu uso. Eu uso na nuca, na testa, cheiro, e realmente a disposição de energia é muito maior com esse uso todos os dias pela manhã, tá? Interessante a gente lembrar disso aqui, que está aqui, ó, reduz o apetite. Estava eu, as meninas lá na convenção em 2019, quando era possível, né, ter uma convenção cheia de gente. Eu estava na convenção e estava todo mundo morrendo de fome, porque estava tudo atrasado as palestras, e aí veio aquele doutor Vitor Sorrentino fazer uma palestra última. Aí ele falou, tá todo mundo com fome aí? Tá todo mundo, mas vocês tenham paciência de me ouvir. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quem tem peppermint aí na bolsa? Aí muita gente tinha, né? Porque o óleo é um óleo coringa. Coloca uma gotinha na língua, entendeu? E deixa aí, ou sublingual. Coloca uma gotinha sobre a língua ou no céu da boca. Você tem que deixar ele paradinho um pouquinho na sua boca. Gente, arde, tá? Não vou falar que não arde. Arde sim. O mais tranquilo é no céu da boca, tá? Aquela fome que estava todo mundo querendo comer até a mesa e a cadeira, na mesma hora, ó, sumiu. E realmente, ele diminui muito essa fome que vem do nada, assim, e se engana o apetite, né? Aquele apetite, a forma que a gente vai atrás de guloseimas. Vamos pensar assim. E quando você está com muito tempo sem comer, seu índice glicêmico vai lá em cima. O que acontece? Justamente você vai atrás de carboidrato, de açúcar, uma coisa que está ligada à outra, porque as enzimas, por meio, né, do trato digestivo, atuam no seu carboidrato e transformam em açúcar, você está precisando de energia. E ele ajuda muito a diminuir essa compulsão. Adoro! Sem falar da questão respiratória, né? Ele também ajuda na questão digestiva, mas eu gosto mais do Zengeste. O coentro, gente, o coentro foi uma descoberta, né? Eu não era um óleo que eu usava, não era um óleo que eu dava muita assim, importância. E depois de eu assistir uma aula, né, com o Dr. Ribas, eu realmente fiquei assim, vou fazer. Fiz, olha, calei a minha boca. E realmente o negócio é sensacional. O resultado da eliminação de metais pesados, você no outro dia realmente elimina, você tomando, né, uma cápsula, eu falei na negócio, mas vale sempre repetir, é uma cápsula com 2 gotas de DDR, 2 gotas de clove, que é o cravo,
e 2 gotas de cilantro, que é o coentro, a folha do coentro. No outro dia, você já elimina por meio das fezes, você faz assim, né, as fezes bem escura mesmo, quase preta. Algumas pessoas sentem um pouquinho de cólica, então vale avisar, mas é muito interessante durante 7 dias, 10 dias no máximo, você fazer essa limpeza do seu corpo para depois fazer uma reeducação alimentar. Não quer dizer que já de antemão o cilantro vai emagrecer, tá, gente? Ele realmente é um preparo. Seguindo a ideia também do detox, que já é um mix pronto, é o Zendocrine. Hoje eu faço uso dele, assim, 3 vezes por semana, tá até aqui, ó. Eu tenho que tomar ele depois, tá vendo? Eu gosto muito dele, é um óleo que não sai realmente, assim, do meu consumo hoje. Inclusive, para minha filha, é um óleo que ajuda muito minha filha a questão de eliminação de fezes. Bergamota, gente. Bergamota, a gente já vai para a questão emocional. É um dos principais óleos que atuam nessa questão, tanto emocional como alimentar, uma coisa ligada à outra. Então, porque ele traz realmente uma autoconfiança, onde você não fica tão dependente de certas coisas como uma bengala com relação ao alimento calórico, tá? Que a gente fica assim, hoje eu mereço, né? Hoje eu mereço. E às vezes você realmente estar bem, com saúde, comer alimentos saudáveis, não bobagem. Então, ó, eu uso muito o aqui, ó. Hoje eu estou com Adaptive, estou com outro, mas também uso muito aqui. Agora, o nosso amado, querido e maravilhoso Salve Salve Smart Tap, né? Que é o mixinho mais, né, vamos falar assim, mais potente de acelerar o seu metabolismo. Já usei, não uso muito, porque eu já tenho uma reeducação alimentar muito controlada, tá? Mas provavelmente eu vou usar ele de novo agora, porque eu estou para fazer uma viagem e eu gosto muito de usar ele nas minhas férias. Ele segura muito as guludices, vamos falar assim, né? E a gente consegue melhorar. Ele atua diretamente no seu sistema límbico e aí você realmente diminui a compulsão alimentar. Eu falo que ele é sensacional para isso. Você realmente não tem tanta ânsia de comer grandes quantidades e nem tantas coisas de bobagem. É exatamente assim. Estou falando no popular para vocês entenderem que ele é maravilhoso. Sem falar a questão, realmente melhora o seu metabolismo e a situação de redutor de apetite, estou falando bem sobre isso, apoio linfático, que é sensacional, e estimulador digestivo, todo o trato digestivo até questão intestinal, tá? Então, eu sou, assim, alucinada. Não uso sempre, mas pela minha questão de realmente estar com um peso muito controlado. Michele, ele é uma coisa para eu usar constantemente? Olha, eu acho que ele é um pontapé inicial, mas eu vejo ele como uma questão de, para algumas pessoas que têm realmente alguma coisa crônica, ele ser necessário. Por exemplo, ele é uma... Tenho vários clientes que usam ele com relação ao açúcar no sangue e tenham boas respostas, tá? A história que eu ia contar, bem rapidinho, para não ficar longo demais, né, gente? É a questão das férias ano passado. Eu queria, eu vou me liberar um pouquinho de comer algumas guloseimas. E essa questão da guloseima, ela é bem assim, uma faca de 2 legumes, né? E eu falei, vou fazer o uso. Olha, eu saí de Belo Horizonte ano passado e fui com 74,600, que é meu peso normal. Eu voltei das férias com 72,100, em 15 dias de viagem. Então, eu vejo que ele funciona muito, porque eu como de uma forma... Eu fazia também todos os dias caminhada na praia, tá, gente? Porque isso está enraizado em mim. Eu sinto necessidade mesmo de gastar energia dentro da minha rotina. Então, eu vejo isso também com relação a ter o conjunto da obra, como a Josi mesmo disse. Não é só uma coisa, não é só o óleo, não é só a reeducação alimentar. Talvez a reeducação alimentar sim resolva, e às vezes a gente precisa da ferramenta óleo para dar uma impulsionada maior, tá? E a questão do sono, gente? Tá o sono bom? Temos aí, ó, a questão de 2 situações, que aí, a próxima página, Josi, melhorar a qualidade do sono.
Ah, tá falando, tô vendo aqui as mensagens aqui, tá falando alguma coisa, perguntando para mim, Josi, alguma pergunta? Não, né? Teve uma pessoa que pediu para repetir que a internet falhou, aí eu só respondi que você estava falando de Smart SaaS. É isso? Ah, Ou é eu outra acho que é, que coisa? eu achei que era uma Não, pergunta a mais sobre o Smart SaaS, mas então entendi, pode deixar. Só a questão do Smart SaaS realmente ajuda a acelerar o metabolismo e diminuir a compulsão alimentar. Eu acho que esses são os dois pontos chaves do Smart SaaS. Tá? Para quem perdeu aí, voltei um pouquinho. Passando já agora para a questão do sono, que a gente realmente tem que ter realmente o sono muito bom, senão a gente não tem. Eu vejo isso, é igual uma cliente outro dia falou, mas eu fiz uma semana tão maravilhosa, eu comi tão bem, eu medi as porções, eu bebi muita água, eu fiz atividade física. Ai, apesar de ter passado uns dias difíceis, não consegui dormir, meu nariz estava entupido e não sei o quê. Falei, quantos dias você ficou assim? Ah, Michele, vamos falar, uma semana? Acho que eu fiquei uns 5 dias dormindo mal. Opa, já tenho a resposta do seu problema. Dormiu mal como? Ah, se eu dormir 4 horas na noite foi muito. Gente, nós precisamos de um sono de, no mínimo, 7, 8 até 9 horas de sono, tá? É necessário para que o corpo funcione bem em todos os sentidos, quiçá com relação à reeducação alimentar. Então, a gente precisa, sim, de boas noites de sono. A gente tem aí 2 ferramentas boas, que é a lavanda, né? E que também o iDorage, para muita gente, ajuda a dormir. Eu tenho um filhote aqui que só dorme com iDorage e lemongrass. A lavanda dá um efeito rebote nele. Mas o iDorage é meu amigo querido, parceiro para sempre, porque o menino bota na cama, 9 horas, 10 horas, está até soprando com esses 2 olhos aqui. Porque antes era meia-noite, 1 hora da manhã, era um sofrimento danado. Agora estamos aí com a situação realmente controlada. Gente, eu vou falar sobre os shakes, né? Porque a gente tem, sim, os shakes. Muita gente me pergunta sobre os shakes, muita gente mesmo. E eu confesso para vocês que eu, a princípio, tenho um nariz torto para ele, certo? Eu não sei mentir, né, Josi? A Josi me conhece. Ele é realmente um produto que tem, sim, um resultado muito bom, tá? Mas eu preciso realmente, voltando a falar, do conjunto da obra. Se eu não tiver o conjunto da obra, não vai dar resposta, não vai ter sucesso. O que eu fiz? Depois de muito nariz torcido, né, para ele, e vendo muitos elogios para ele, eu falei, você quer saber de uma? Eu tenho uma cliente que realmente tem uma certa dificuldade em certos momentos de alimentação, tá? Ela não é uma pessoa muito chegada a café da manhã, ela não é muito chegada, às vezes, a comer coisas de noite, porque fica com preguiça, mas, assim, ao mesmo tempo que é uma preguiça de não comer, vai atrás de bobagem, porque, sim, fica sem alimentação, fica realmente sem energia, o corpo ficando sem energia, depois ela vai atrás de uma pizza, né, de guloseimas, sem fim. Então, acaba que não consegue emagrecer. E a questão também, eu não sou contra, tá? Mas sabendo fazer direitinho, ele é até benéfico. A questão do jejum intermitente, porque ela falava isso tempo comigo. Ah, eu vou fazer um jejum intermitente, vou ficar de tanta hora sem comer. Se você realmente faz o jejum, é aquela velha história de novo, uma andorinha só não faz verão. Se você faz o jejum intermitente e faz uma reeducação alimentar no momento, e dentro do jejum intermitente pratica um repouso, você não gasta tanta energia, você não eleva o seu índice glicêmico. Então, muitas coisas. Existem muitas coisas técnicas aí. Mas voltamos ao Trin Shake. A questão realmente do Trin Shake, eu falei com ela assim, eu quero fazer um teste em você. Eu vou te dar um Trin Shake. E eu quero que você faça o uso dele como se você fosse a minha cobaia. Assim que eu fiz com ela. Ela, nossa, amiga, eu quero experimentar, que não sei o quê. E você vai tomar ele assim, assim, assado. Tem as informações sobre ele, tá, gente? Está escrito, inclusive, no prospecto do Trin Shake. Ele é ele é nutricionalmente muito bem composto, mas pessoas que têm alguma questão de diabéticos não pode, porque ele contém um tipo de açúcar, sim, tá? Pessoas que têm intolerância à lactose, ele é uma proteína processada do leite, então também não vão poder consumi-lo, tá? Vale aí o adeno. Mas ele nutricionalmente ele é completo.
Então, o que ela fez? Ao invés de ficar sem comer nada, ela deu a nutrição que ela não estava dando por meio do Trinshake. Naqueles momentos, e eu trabalhei melhor, consegui trabalhar melhor a melhor alimentação dela saudável. Então, uma coisa exatamente casou com a outra, porque ela não ficou, então, em busca de bobagens, né, de açúcar, de carboidrato, porque ela estava com a nutrição em dia, com relação, por exemplo, ao café da manhã. Então, ela comeu menos porcaria, vamos falar assim. E aí, olha, com 15 dias de uso, que ela enlouqueceu com esse negócio, ela já conseguiu emagrecer 4 quilos. 4 quilos. Eu falei, gente, então esse negócio funciona, tá? E eu vi, aí passei para outra pessoa, tem uma outra cliente também, inclusive médica, que tinha muita dificuldade devido à atribulação no trabalho, de montar realmente. Às vezes ela fazia tudo bonitinho, salada, montava aquele almoço mais lindo, maravilhoso, com todas as coisas saudáveis, e chegava no final do dia, ela pegava a marmitinha dela e jogava tudo no lixo, porque ela não teve o prazo para comer. E aí o prazo que ela tinha para comer era correr na cantina do hospital, comia pão de queijo, pão de batata, coisa que não prestava. Aí eu falei com ela assim, ó, fiz esse teste com uma cliente, deu muito certo, por que você também não experimenta? Quero. Pegou, experimentou. Achei minha solução, emagreci 2 quilos em 2 semanas. Falei, show de bola, entendeu? Ela já é uma pessoa, uma cliente minha de reeducação alimentar, que já passou pelo processo de reeducação alimentar, já chegou no peso saudável e ainda emagreceu mais 2 quilos com o Trinshake. Então, a resposta a gente tem, tá? Com relação e ele é muito bom, mas a gente precisa, sim, entender que é muito interessante ter todos os compostos nutricionais, tanto antes e depois. E aí, outra coisa, se eu faço uso do Trinshake para emagrecimento, porque também tem para aumento de peso, eu posso consumir ele num horário, por exemplo, café da manhã, e minha próxima refeição será após 4 horas, tá? Eu não tenho que tomar o Trinshake, comer um bolo, comer um sanduíche, comer isso, comer aquilo, não. É só o Trinshake. Após 4 horas, você pode consumir uma próxima refeição, tá? Aí vem o Terramix. Antes de ir para o Terramix, vou só te perguntar uma coisa. Aproveitando aí a fala do Trinshake, eu até me lembrei de uma pessoa que ela tem dificuldade de engordar. Ela, inclusive, o médico nem recomenda que ela faça atividade física para ela não perder a massa que ela que é mínima, vamos dizer assim, tá? Então, ela tem que fazer uma dieta de engorda, o contrário aí, tá? De quem quer emagrecer. Nesse caso, o Trinshake pode ajudá-la a ganhar peso também? Pode. É necessário, no caso aí, eu ter uma conversa com ela em particular, ver como é que é a rotina alimentar dela, e dentro dessa composição também calórica, a gente tem que somar alimentos ao Trinshake. Mas aí eu tenho que saber toda a rotina alimentar dessa pessoa, para que eu possa montar uma coisa que vai, sim, não é comer exageradamente, não é comer bobagem, é comer coisas que são nutricionalmente bem compostas para que ela tenha um aumento de peso, tá? E sim, ela vai somar, ela vai ter que ter o Trinshake com alguma outra coisa. Talvez um sanduíche, né, natural, um sanduíche integral, natural, uma coisa assim, na minha concepção aqui de aumento de peso. E o Trinshake ser um acompanhante nesse momento do lanche, por exemplo. E não uma substituição, tá, de refeição, né? Lógico. Josi, para não falar que você não falou nada, você quer falar sobre o Terramix? Eu acho que você fala muito bem. Quero, porque eu amo. Ótimo. Ah, pois é, tá vendo aí? Deixei para a pessoa certa. Gente, esse aqui, ó, tá na mão, Terramix. Eu uso diariamente. De vez em quando eu dou umas pausas, porque, né, a gente acaba cansando do mesmo sabor todo dia. Mas o Terramix, eu aprendi a usar durante a pandemia. Primeiro, eu não busquei ele como uma ferramenta para controle de peso. Eu primeiro busquei ele como uma ferramenta para aumentar a imunidade, porque ele tem cúrcuma, e todo mundo já deve ter ouvido falar que a cúrcuma, né, que é o açafrão, é um componente que ajuda muito na imunidade. Então, foi a minha primeira busca. Mas, curiosamente, lendo mais sobre o Terramix e na minha própria experiência de uso, eu percebi que ele aumenta a saciedade. Então, ele é composto também por semente de romã, um dos principais componentes
é a cúrcula em pó e a romã em pó. Tem licopeno, que também é um antioxidante. E, gente, assim, como que eu faço o uso dele? Vou falar na prática. Na prática, eu vou mostrar para vocês, ele tem um sabor, eles falam que é sabor de manga, né? Frutas tropicais, ele é laranjinha aqui, não posso virar muito porque faz uma bagunça danada. Mas ele tem aqui uma colher dosadora, e aí você vai colocar uma colher dessa em 300 ml de água pela manhã. Então, o que que eu faço? Eu coloco no copo de água uma dose e coloco ainda, eu ainda dou uma incrementada, coloco aqui minhas 15 gotas de própolis verde junto e coloco 3 gotinhas do lemon, ou do grapefruit, um óleo essencial cítrico. Então, eu faço essa misturinha porque, para mim, o sabor só do Terra Mix não é nada assim maravilhoso, vamos dizer assim, é tolerável, mas não é nada assim, nossa, que delícia de frutas tropicais. Não, não é. Então, assim, é bebível tranquilamente, mas eu ainda adiciono óleo essencial, até mesmo para a questão, né, de reforçar um sabor mais agradável também. Então, eu faço uso antes do café da manhã, uns 20 minutos antes do café da manhã, porque eu sou louca com café da manhã, adoro tomar um bom café da manhã, e eu percebi que a minha fome para o café diminuiu. Então, ele realmente traz essa sensação, né, de saciedade mesmo. Então, é um item que eu gosto muito na minha rotina diária. Ele, inclusive, gente, uma coisa interessante, ele pode ser usado por diabéticos, tá? Ele tem um tipo de açúcar aí no meio, mas ele pode ser usado por diabéticos, inclusive porque a semente de romã, ela ajuda, inclusive, no controle da glicose também. Isso mesmo. É diferente da questão do Trin Shake. O Trin Shake tem um tipo de açúcar que realmente não é possível se usar com pessoas que têm algum tipo de diabetes. E, apesar de não ser açúcar, é um outro tipo de açúcar. Essa açúcar realmente não pode ser usada com as pessoas que têm algum tipo de diabetes. Diferente, né? Uma coisa totalmente diferente da outra. E o kit? Você quer falar sobre o kit também, Josi? Que a gente está com Olha, esse kit aí, nós bacana. temos agora, a do Terra lançou agora em janeiro. Eu acho que foi um momento bem apropriado, né, Michele? Esse kit aí, De acordo com... depois das festas, né? Todo mundo querendo ir para o verão, né? Bonito, e para as férias. Então, o que que ela fez? Ela lançou esse kit promocional que vem o Smart Sass de 15 ml, que vem o Grapefruit de 15 ml, que vem os 2 Trin Shakes, então é uma oportunidade maravilhosa para quem quer experimentar, nunca adquiriu o Trin Shake, está na hora. Vem o sabor baunilha e sabor chocolate, e o Terra Mix vai de graça. Então, assim, é um kit muito interessante. Olha só, ele vai sair por R$420 esses 5 itens, tá? Então, são 50 PVs de pontuação de compra. Então, quem quiser adicionar outros produtos para ganhar o produto do mês, que é até hoje, inclusive, dia 15, acima de 125 PV, o cliente que fizer essa compra pelo modelo LRP até o dia 15 ganha um produto do mês. Em janeiro é o Lemon. O Lemon não, desculpa, é o Lime, os dois estavam aqui junto. O Lime, que é o limão Tahiti, que também é ótimo para a gente adicionar no dia a dia, na água e junto com o Terra Mix, inclusive até, né, fazer junto de uma fruta, é muito bom. Então, você pode adicionar outros itens e aproveitar aí essa super promoção. Josi, gostei muito da sua colocação. Você falou aí, que depois de tanta festa, né, tantas coisas, eu acho que ele chegou na hora de ser um primeiro passo, né? Porque volto a falar, uma andorinha só não faz verão. Não faz, E é o que a gente tem.
o que eu tento passar para as pessoas, né, que fique isso bem claro, eu nunca faço de reeducação alimentar uma política de magreza, os tais padrões, né, impostos pela sociedade, nada parecido com isso. Mas sim, o estado físico, de espírito, né, um estado de físico e de espírito, que faça com que você se sinta melhor, Se e sinta isso bem. vai em cima, se sinta bem, isso vai em cima, sim, do seu peso, isso vai em cima, assim, do seu, né, o porte físico que você está, o emocional e até o mental, né? E isso, se eu Exatamente. tenho a possibilidade de uma certa, eu falo que é uma questão de hábito, é um costume, não vou falar só nacional, mas eu acho que até mundial. Virou um ano, todo mundo, agora vou me cuidar, né? Pega essa primeira centelhazinha que você está com ela aí, de vontade de se cuidar, e faz disso uma fogueira, entendeu? E deixa isso te dominar. Coloque as coisas, porque eu acho que psicologicamente a gente consegue se reforçar. Mi, como é que é a reeducação alimentar? Sim, nós vamos fazer o levantamento de tudo aquilo que você gosta de comer, lógico, dando prioridade para as coisas saudáveis. Vamos formular isso dentro de um cardápio legal, que fique apetitoso, prazeroso, mas que você consiga gerar déficit calórico por meio de atividade física que você monte durante a sua semana, também de forma prazerosa, num horário legal, aquilo que você gosta de fazer, né? Vamos inserir muita salada, muita folha. Quem gosta de carne, a carne branca é melhor. Quem não gosta de carne, nós vamos fazer os compostos, né? Porque eu preciso da proteína composta para ter o número de aminoácidos correto, para que a gente tenha boa recomposição celular. Nem chegamos a falar isso, os óleos também podem ajudar sobre isso, tá? A gente tem que tentar evitar ao máximo as guloseimas, mas eu não falo que é sair, né, deixar ver com guloseimas, a gente tem sim a possibilidade, mas a gente tem que contar, medir e regrar, como eu sempre falo, e a gente tendo esse trabalho constante, a gente consegue sim ter mais saúde. Eu falo que no dia que eu tive clique, né, porque foi ao longo de vários anos, eu cheguei a 104 quilos. Eu tinha acabado de ganhar meu filho, e a minha médica virou para mim e falou assim, e aí fiz aquele tanto de exame, um mês depois, levei para ela para mim e falou assim, você quer ver o seu filho se formar? Eu falei assim, lógico que eu quero. Então, acho bom você se cuidar, porque eu acho que você não vai ver ele se formar, não. Então, que eu também chegue a uma longevidade de vida, mais bem, saúde, andando, raciocinando bem, isso tudo faz parte da questão de reeducação alimentar. E comendo Nada de bem, política de né? e comendo bem, nada de fazer restrição, gente. Busque isso. E se você vê que por meio dos olhos você tem alguma ferramenta boa que pode te ajudar, vamos inserir. Essa é a ideia aqui hoje que a gente está conversando, entendeu? Ô, Michele, E tenho dito. a gente começou falando de obesidade, né? Porque esse é o problema maior, né? Do sobrepeso, é chegar à obesidade e da obesidade virar outros problemas, outras doenças. Mas a gente não precisa esperar ela, né, aparecer na vida da família. Não estou falando diretamente na sua vida, mas às vezes na vida de alguém da sua casa. A gente tem que, por exemplo, principalmente a gente que tem filhos, a gente tem que ter esse cuidado na educação alimentar desde, né, a infância, adolescência, juventude, porque a gente não precisa criar filhos, né? Eu falo pelo meu caso que eu tenho 2 crianças hoje, e eu fui aprender a comer salada, né, de adulta. Então, assim, comia verdura cozida e tudo, mas não tinha aquele hábito de salada, né? Igual a gente tem hoje. Então, isso a gente insere na alimentação também da família, desde bebê, assim, né? Então, assim, quem tem filhos também, crianças, filhos jovens aí, tentar inserir, né, no cardápio tudo. A Michelle aí faz esse trabalho de reeducação alimentar. E tô vendo aqui comentários, ó. A Fran falou que já quer marcar consulta. O Glaucus já virou cliente da Michelle, colocou uma notícia logo no começo aqui da live, ó. Bom dia, Conta Mi. para todo mundo, conta. Vou antecipar a notícia. 3 quilos em uma semana. Nossa, parabéns, Glaucus. Que sucesso, hein?
Então, assim, a gente tem os recursos e tem profissionais também, né? Então, procure um profissional capacitado para te ajudar, para que você consiga fazer um bom acompanhamento também. Com certeza. Então, nós agradecemos aqui, vamos encerrar o compartilhamento do slide e vamos lá para o chat tirar as dúvidas. Muito obrigada a todos aí. Obrigada, viu, Michele? Eu que agradeço, Aula. tá? E qualquer coisa, depois aí também vou colocar no chat aí o meu telefone, que eu tô vendo que não ficou meu telefone ali, mas tem meu Instagram. Foi não tem correria. problema, não. Qualquer coisa, no Instagram também vocês Fala conseguem seu entrar em telefone, contato. pode falar para ficar na gravação. É 99472-8506, 31 DDD. Joia. Então tá, muito obrigada a todos. E o que eu sempre digo, que é bom para a gente compartilha com os amigos. Exatamente. Bom, pessoal, a hora de esclarecer as dúvidas. Quem ainda tem alguma pergunta, alguma informação, alguma, né, contribuição também que queira colocar, fiquem à vontade. Oi, Carla. Obrigada, joia. Michele, eu acho que caiu de novo, gente. Ela volta, ela volta. Que bom, Rose. Que bom. Eu caio, mas eu levanto. Isso aí. Negadora. Já tá gravando. Aí, ó, Michele. Não? Ah, esqueci. Peraí, gente.